emagrecer não é assim, um bicho de 7 cabeças. É mais fácil do que a gente acha, do que a gente imagina. Realmente você não consegue emagrecer ou você desconhece uma coisinha que acontece com você. Um ciclo vicioso que eu como, não é? Aí eu sinto culpa. Porque eu tô sentindo culpada, eu como de novo. Será que eu tô nesse ciclo aí? Como, sinto culpa e continuo acima do peso? Porque já desisti, já não tem jeito mesmo. Não, nada disso. Faz aquele esforço, aquela dieta. Você vai uma semana, você vai 2 semanas e no final das contas volta tudo pro mesmo lugar? Ou até mais, né? Quantas vezes você já tentou emagrecer? Quantas vezes você já decidiu, não, dessa vez vai, dessa vez vai. Só que aí a gente acaba desistindo e voltando para a estaca zero. Por que eu desisto? Por que é tão difícil? Como é que eu tenho que ter motivação para eu conseguir aquilo que eu desejo? Será que está faltando isso? Será que está faltando energia, motivação, estratégia, planejamento? Você já conseguiu detectar o que está faltando para o resultado, enfim, acontecer? Aquela autossabotagem forte. Sabe aquelas desculpas? Aí com isso vem o desânimo, vem a desesperança e aquela vontade de abandonar o barco, falar assim, ai, será que eu vou mesmo? Será que eu desisto? Porque todas as vezes que essas pessoas começaram, né, e tentaram emagrecer, elas sempre fizeram isso. E agora, para elas chegarem até o fim com resultado e não desistir, nós vamos precisar de ter uma estratégia nova. Mas aquela pessoa antiga, que é aquela pessoa que tem um forte, né, comportamento na nossa vida, que é a gente mesmo, não sumiu. Só porque eu decidi emagrecer, ela não morreu. Ela tá lá, batendo na porta todos os dias. Você tá aprendendo um conteúdo novo, você tá colocando em prática uma ação nova, mas ela tá o tempo todo te puxando e tentando te resgatar a ser aquela pessoa que você era antiga. E aí, como é que eu venço essa barreira? Eu só não venço se eu desisto. Então, o fato é, toda mudança requer um esforço, porque é um aprendizado, né? Lembra aí quando você aprendeu a dirigir? Foi fácil? Então, todo aprendizado requer dedicação, requer esforço, empenho, confiança e, junto disso tudo, ação, para eu ter o resultado que eu desejo. Que não adianta eu só entender, eu só vou conseguir vencer aqueles medos, aquelas barreiras, aquela autossabotagem quando eu entrar em ação. E o fato de eu querer, de eu desejar muito, não é suficiente. Vocês acreditam que não basta? Somos programados para sentir prazer e fugir da dor, não é? Você ensinou para o seu cérebro que a comida traz prazer. E você ensina para ele também que você quer emagrecer. Mas o emagrecer requer ação contrária do que você ensinou para ele, que é sentir prazer. Então emagrecer se torna o quê? Uma dor. Então toda vez que eu penso em emagrecer, eu penso na dor, a minha mente fala, corre. E ela vem com um monte de historinha para quê? Para eu desistir, para eu abandonar, para eu não vencer essa parada. Porque vai trazer dor, ela não quer dor, ela tá, ó, fugindo da dor. E aí? Eu tenho que ensinar a minha mente que só querer não é suficiente para mudar. Só desejar não é suficiente. Eu preciso gerar em mim uma necessidade tão grande que a dor que eu sinto diante dessa necessidade, ela não vai querer sentir de jeito nenhum. Pensa, por exemplo, quando você está com uma dor de dente. É bem intenso, né? É bem incômodo. Se você conseguisse ficar com 30 dias com essa dor, como é que seria? 1 mês, 2 meses, 10 anos, igual a pessoa que está acima do peso. É uma dor para ela, não é? Ah, eu tô acima do peso, não tô feliz. Mas não é igual uma dor de dente, que é aquela dor intensa que você vai onde precisa, o dentista, onde tiver o dentista você vai, se tiver que pagar não sei quanto você paga para resolver esse problema, porque o que você não quer é sentir dor, não é assim que acontece? E aí o emagrecimento é só um querer é muito fraco. E aí, Ana, como é que eu resolvo isso aí? Tem uma estratégia, a gente vai trazer toda essa dor, aumentar essa dor 10 vezes, para que o seu sistema cerebral entenda que, opa, eu não quero sentir isso aqui de jeito nenhum, Então, toda vez que eu for fazer esse comportamento que vai, no final das contas, gerar essa dor que eu associei, eu vou correr para o outro lado. E assim, eu vou ensinando aos poucos como é que tem que ser. Bom ou não, hein? Essa estratégia.
Muito, muito boa. Quando você entende, quando você aplica, você vai virando aquela chave. Porque eu só consigo ser magro para sempre quando eu viro a chave. A partir do momento que eu faço diferente do que eu fazia, aí o resultado começa a acontecer. Como é que seria se você se sentisse motivada todos os dias? Se acordasse todos os dias com vontade de exercitar, de alimentar saudável? A gente vê que não é muito comum isso acontecer, principalmente quem está acima do peso, né? Dá um desânimo, uma preguiça de comer aquilo ali, que é a fruta, o legume, a verdura, e falar não pro doce, pro hambúrguer, pra pizza, e falar sim pra caminhada, pro exercício. Imagina aí se você acordasse todos os dias com essa vontade, com essa disposição para falar sim para essas coisas. Você ia emagrecer? Você seria uma pessoa magra? De verdade? De vez? Por que então que eu não consigo emagrecer? Você já se perguntou? Quando a gente faz essa pergunta, pensa, eu tô andando muito ansiosa, sabe? Aí vai a situação, é da família, do trabalho, é isso, é aquilo. Ou então tem gente que fala assim, eu não tenho disciplina, eu sou muito indisciplinada, eu não tenho força de vontade, não tenho tempo para comprar comida saudável, para fazer comida saudável, não tem tempo para fazer exercício. Quando a gente fala essas coisas, que eu não tenho tempo, que eu não tenho disciplina, que eu tô ansiosa, que eu não consigo, sabe o que acontece? Aquele poder que existe dentro de mim, ele fica pequenininho, porque quando você fala eu não consigo, é como se você já estivesse dando a sentença, não tem jeito, não tem jeito. E aí a gente esquece. Qual que é a sua identidade? Quem você realmente é? Você sabia que você tem uma identidade, você tem uma marca selada em você desde quando você foi criado, que você domina sobre todas as coisas? Todas, todas é todas. Você domina a preguiça, você domina o desânimo, você domina a comida, o doce, você domina sobre todas as coisas. Mas a gente esquece que a gente recebe isso. E aí, você já tomou posse desse poder aí que existe dentro de você? Quando você entende isso, você passa a assumir as suas responsabilidades por tudo, por todas as conquistas que você quer ter na vida. Por quê? Porque você agora é capaz, você domina e você tem o poder. E não mais eu não consigo. Nada mais vai depender da outra pessoa, nada mais vai depender das circunstâncias. Tudo vai depender de você. E quando tudo depende de você, fica muito mais fácil, não fica? E quando você fala assim, Ana, eu não consigo emagrecer, sabe o que acontece? Eu não consigo deixar de comer o pão, eu não consigo parar de tomar cerveja, eu não consigo isso. Você se torna vítima do alimento, você se torna vítima da situação, você se torna vítima do processo. E qual que é o segredo pra gente trocar isso aí? Já pegou, né? Escreve aí, Toda vez que eu falo eu não consigo, eu já sou vítima. O segredo aí é o quê? É a gente mudar essa fala, mudar essa comunicação. Pra quê? Ao invés de eu falar que eu não consigo, eu vou falar o quê? Eu gosto mesmo de comer isso aqui. Eu adoro esse alimento. Eu gosto da pizza, eu gosto do sorvete, eu gosto do brigadeiro, eu gosto de chocolate e eu decidi comer. Mesmo que não faça bem pro meu corpo, eu escolhi comer. Percebe a diferença quando você fala assim, eu decidi comer, eu escolhi comer? O que acontece? Você agora está no controle, porque depende de você. E não mais de que você não consegue, porque o alimento é tão forte, tão grande, você é tão pequeno. E assim, você vai assumir a responsabilidade de que eu como ou não como porque eu quero. Não é uma força maior que me obriga a comer, é exatamente porque eu não quero. E aí não vai vir mais aquele pensamento que vem junto com eu não consigo. Qual que é o pensamento? Eu sou um fracasso, eu não consigo resistir um simples alimento, ai, oh meu Deus, não, aquele mimimi, sabe? E aí o que? A gente toma consciência de quê? De que as consequências foram causadas por nós mesmos. Por quê? Porque eu escolhi comer isso aqui. E aí, quando você assume essa responsabilidade, sabe o que acontece? Pesa, né? Porque agora não é mais a culpa
da circunstância, não é mais a culpa da situação e do alimento. A culpa é sua, e quando a culpa é sua, você pensa, separa e avalia. Será que vale a pena? Será que eu realmente preciso disso aqui? Percebe a diferença? E a fala mais comum que a gente vê é: ai, Ana, é tão difícil, né? E aí? É difícil também não ter saúde. É difícil também acordar todos os dias com a autoestima lá no chão, olhar para o espelho e não gostar do que vê. É difícil também não ter energia, não ter vitalidade. E aí, que difícil que você escolhe? A gente escolhe qual difícil vai ser. Pensa, uma mulher que é capaz de gerar um filho, é capaz de produzir leite, a mulher é capaz de cuidar de tudo, da casa, disso, daquilo. Como é que essa mulher não consegue vencer um pão? Vencer um doce, vencer um chocolate? O que é que essa pessoa vai vencer na vida se um alimento ela não vence? Porque ela esqueceu que ela domina sobre todas as coisas. Mas é muito comum as pessoas que a gente conversa falar assim, ó, eu gerencio uma empresa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um general mesmo, né? Só que na comida eu não consigo dominar, a comida é muito mais forte que eu, só essa área aqui, o resto tá tudo sob controle. E aí? Por que não? O que está acontecendo? Se eu não dissociar aí essas informações, entender o porquê, e lá na raiz do problema, eu vou continuar falando isso e vou continuar sendo dominada. Uma guerreira, uma pessoa forte vai continuar sendo dominada por um alimento ou por uma circunstância que te faz estar acima do peso, infeliz, né? Com todos esses problemas que a gente vê aí de quem não está satisfeito com o que está vendo no corpo, com a imagem que está vendo no espelho. E se você não vence um pãozinho, imagina como é que deve ser o desafio lá na sua carreira profissional. Imagina como é que deve ser educar os filhos, que é muito mais difícil que resistir um pão, resistir um chocolate. Imagina como deve ser o relacionamento. Percebe? Que você tem o poder para assumir essa responsabilidade, falar assim, eu compro porque eu quero, e é porque eu gosto, e não porque eu não consigo. Pegou aí? Se a vida daquela pessoa que você mais ama, vamos supor a vida do meu filho, que é o que eu mais amo, dependesse de eu nunca mais colocar um pão na boca, eu nunca mais colocaria um pão na boca? Sim. E por que então que você não consegue? Percebe? E aí a diferença é, eu como porque eu gosto e não porque eu não consigo. Porque se eu continuar nesse discurso de que eu não consigo, de que é difícil, eu vou estar sempre como fracassada, mais fraca do que a comida. Então, todo momento, em todas as situações da vida, a gente tem a opção de escolher. Ou eu faço escolha saudável ou não. Por quê? Porque foi uma decisão minha. E não porque eu não consegui fazer essa escolha. Eu que estou escolhendo. Não é não conseguir. Foi porque eu não quis. Não é verdade? E até hoje as escolhas que provavelmente você fez não contribuiu para você ter um corpo que você deseja ter, para você emagrecer. Por isso que você tem o poder de dominar todas as coisas e o poder de mudar essas escolhas aí. Se eu escolhi isso e trouxe esse resultado, eu posso escolher o outro lado e ter o outro resultado. E essas escolhas aí, não é assim, isso é certo, isso é errado. Não, porque quando eu falo isso aqui é certo, isso aqui é errado, eu estou entrando em julgamento. Não é o que está certo ou o que está errado. O que eu fiz, o que eu escolhi foi o melhor que eu pude fazer com o que eu sei. O conhecimento que eu tenho me permitiu fazer essa escolha e ter essa história. Eu não tenho diferente porque eu não sei como fazer diferente. E aí, por que você está acima do peso? Quais foram as escolhas que te trouxe ter esse resultado que você tem hoje? Já parou para pensar? Quais são as respostas para essas perguntas? Emagrecer está entre as 3 coisas mais importantes da sua vida? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não põe prioridade naquela coisa. Se emagrecer é realmente importante, eu tenho um projeto para essa coisa importante acontecer? Eu estou me dedicando para esse projeto que é muito importante, que eu quero muito que aconteça na minha vida? Então eu tenho que trazer para o nível de importância,
para o nível de necessidade e de dedicação para ter um resultado diferente. Porque se eu quero e não quero, estou em cima do muro, eu não vou ver aquilo que eu tanto desejo, que é o resultado final. E se você falou que sim, emagrecer está entre as 3 coisas mais importantes, que emagrecer é um projeto na sua vida, o que você tem que saber? Opa, qual que é o problema então? Estou resolvendo um projeto, imagina que você está lá no trabalho. Pega uma cartolina, faz ali um mapa mental, coloca você lá no centro, então esse aqui é meu projeto. Qual que é o problema? Opa, o problema é esse aqui. O que eu tenho que resolver? Isso aqui. Quais que são os desafios para eu resolver esse problema? Isso aqui. Qual que é meu plano de ação para blindar e neutralizar o que está me atrapalhando e me desafiando a resolver esse problema? Quais que são minhas metas? Qual que é o prazo que eu tenho? Por dia, por semana, por mês? Você percebe que quando é alguma coisa importante, eu dissocio ali, é como se eu dissecasse, eu tenho que priorizar. E eu tenho que falar não para aquilo que vai atrapalhar esse plano que eu criei aqui. Todas aquelas atividades que não estão programadas na minha rotina ali, na minha agenda, que vai me levar para o outro lado e para o outro caminho, que vai me atrapalhar, eu tenho que falar o quê? Não. Só o que acontece? A maioria das mulheres, que é muito comum, porque a gente é amor, né? A gente é cuidado, a gente é nutrição, proteção. E aí o que acontece? A gente não sabe falar não. O filho pede, a gente faz, o marido pede, a gente faz, a mãe pede, o pai, o irmão, o amigo, o chefe. Todo mundo pede e a gente fala sim. Sim, para todo mundo, porque a gente quer salvar o mundo, não é verdade? E todo mundo tem essa dificuldade de dizer não. Mas toda vez que eu digo sim para outra pessoa que está me pedindo alguma coisa, eu estou dizendo não para mim. Eu estou falando para mim, não. Mais uma vez, não. E eu vou perdendo esse poder pessoal aí. Então, esse medo de dizer não, sabe por que ele acontece? Vai que eu falo não, eu não vou ser amada, porque eu falei não, a pessoa não vai me amar mais. Ela vai me rejeitar, ela vai achar que eu não gosto dela, ela vai achar que eu sou má, ela vai achar que eu, entendeu? A gente começa a achar, e aí as pessoas têm que amar a gente pelo que a gente é, não pelo que a gente faz. Percebe a diferença aí? Eu sou isso, e independente se eu faço ou não, você tem que me amar do jeito que eu sou. Se quiser, senão não tem problema. O que importa é o que eu sinto e o amor que eu tenho por mim mesmo. E quando você se valoriza, as pessoas te valorizam também, porque tudo depende de você, começa por você. Então, o que eu tenho que saber? Opa, nesse projeto aí, eu tô acima do peso, por quê? Por quê? Quais que são as rotinas, quais que são os hábitos, quais são os comportamentos que eu tô fazendo que tá me impedindo de ter aquilo que eu quero, que é emagrecer e ser magra. O que está me atrapalhando? O que está me impedindo? Eu preciso saber isso. A partir do momento que eu sei isso, eu consigo mudar. Mas se eu não sei, como é que eu vou mudar? Então, o que está te impedindo ali de emagrecer? O que está te fazendo engordar? É esses hábitos, esses comportamentos que você tem todos os dias, que está enraizado já. Você nem percebe. É tão natural que você faz nem pensando que isso aí está te atrapalhando. Mas você acha que não está atrapalhando, você acha que nem tem solução, mas tem. E aí você pode se dar conta, então, que às vezes o meio que você está vivendo, as pessoas com quem você está vivendo, todos eles têm hábitos parecidos e distantes daquilo que eu desejo. E agora? O que eu faço, Ana? Primeiro ponto, eu tenho que saber, eu tenho que ter clareza sobre essa situação, sobre o que eu tô vivendo ali, para eu chegar em algum lugar. Igual eu tava conversando com a aluna hoje. Ela falou, Ana, mas é difícil, eu tô me sentindo sozinha. Por quê? A família dela tá todo mundo acima do peso. E aí eu falei, você vai sozinha mesmo? Chama sua mãe, chama suas irmãs para participar junto. Elas não querem não e tal. Então, uma pessoa na casa de 5, 6 pessoas está de dieta. Ou seja, pensa. E aí ela, animada, empolgada, chamou as primas que moram lá perto, vamos caminhar comigo, isso e aquilo. Aí começaram a ir uma semana e meia e já desistiram.
Por quê? Todo mundo está acima do peso que ainda não emagreceu é porque desistiu. O natural e tipo 99,9% é desistir. Então, como ela está se vendo sozinha em casa, tanto para alimentar saudável quanto para fazer exercício em casa e com as primas que estavam junto no mesmo processo. Pensa quanto ela não tem que estar forte para ela continuar. E outra coisa que eu falei com ela, a gente tá sempre envolvida ali no meio, é como se a gente vivesse numa tribo e a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Se você for diferente desse grupo, você vai se sentir rejeitada, porque todo mundo tá comendo pizza, você fala, não quero. É ou não é? Então, como você quer pertencer ao grupo e à família que você ama, você vai ser igual. Se você for o patinho feio, você vai causar estranheza nos outros. Mas você quer o resultado diferente do que você teve até agora. E aí? E aí? Que você tem que honrar essa família, você tem que pedir permissão para essa família para seguir o seu caminho. E não brigando, xingando, vocês me ajudam, não. Nada disso. E assim a gente vai vencendo um dia após o outro. Firme, né? Pesado, né? Pois é. Depois que eu identifiquei isso, eu tenho que responder para mim, né? Por que eu tô acima do peso? O que eu preciso fazer para eu emagrecer? Eu tenho que combater todos esses hábitos que eu coloquei lá no planejamento, que tá me atrapalhando. Qual que é a solução para esse problema aí? Como é que eu vou fazer isso? E aí, você não tem que se questionar, será que eu estou disciplinado? Será que eu tenho força de vontade? Será que eu estou motivado? Será que eu quero? Não. Você vai traçar as estratégias. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Por exemplo, por que eu estou acima do peso? É porque eu estou sedentário, vamos supor. Qual que é a solução para eu resolver esse problema aí? Se eu estou sedentário, eu tenho que fazer exercício. Como que eu vou fazer isso? Já sei, eu vou na academia 4 dias na semana. Segunda, terça, quinta e sábado. Então, que horas que você vai? 7 horas da manhã. Entendeu? Tem que ser muito claro, anotado na agenda, com as rotinas ali. E aí você vai fazer isso aí com todos os motivos que você listou que tá te atrapalhando a ter o resultado que você deseja. E aí você já vai dar um salto em direção daquele seu objetivo final. O que mais que eu preciso, Ana, para eu sentir que emagrecer não é tão difícil assim? Não é aquele bicho de 7 cabeças como a gente pensa. Eu tenho que querer. Só que querer e desejar é muito fraco, né? Eu tenho que trazer isso uma necessidade muito grande, porque essa dor tá muito pesada aqui. E aí, para eu estar motivada, para eu sentir e buscar essa necessidade, quais que são os reais motivos para eu fazer isso que eu preciso fazer, para eu começar esse projeto, para eu começar esse processo aí? Você tem que olhar para dentro de você, você tem que sentir e você tem que perceber quais que são os reais motivos que me fazem sentir essa necessidade de entrar nesse processo de emagrecimento. Quais que são as minhas dores? Então, a dor de quem está acima do peso tem que ser uma dor bem doída. Eu vou ter diabetes, a minha diabetes vai levar uma amputação, vai levar uma cegueira, eu vou entupir minhas artérias e eu vou ter um infarto, eu não vou ver meus filhos formando, casando. Eu, quando estiver velha, ao invés de viajar e aproveitar esse tempo, eu vou estar cuidando da saúde, buscando médico, gastando meu dinheiro tudo com remédio. Você percebe que tem que ser uma dor que você quer correr dela, que você não quer sentir de jeito nenhum. Isso, você vai anotando todas as dores de agora e do futuro. Você vai trazer essas dores do futuro para agora. O que eu gostaria de fazer e que eu não faço porque eu estou acima do peso? Eu queria sentar no chão, brincar com meu filho, fazer isso, fazer aquilo. Ou eu queria viajar para tal lugar, mas eu não posso explorar aquele lugar porque tem que subir, tem que escalar. E aí eu não posso conhecer aquele lugar que era o meu sonho. Percebe? Que tem que ser uma dor doída. E aí, o que eu faço? Eu tenho que ter essa consciência de tudo que eu vou ganhar quando eu emagrecer. Então, se eu emagrecer, aí você vem para o prazer. Se eu emagrecer, eu vou
acompanhar, vou carregar meus netos no colo, eu vou viajar, eu vou aproveitar, eu vou sentir bem, eu vou resgatar meu relacionamento, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Então você tem que ter essa consciência de tudo que você vai ganhar quando você conseguir emagrecer. E aí você vai trazendo essa necessidade de mudar. E essa motivação começa a vir. E eu vou buscando outras pessoas que vão me inspirando, eu já vou olhando mais para esse lado saudável, de solução, de resolver, e não fico naquele foco de que eu não consigo, é muito difícil, eu não dou conta. Percebe a diferença? Quais são os seus reais motivos para emagrecer? Quais? Porque eu quero emagrecer. Pegou? Pegou? Além de saber quais são os motivos, né, que você vai ter, quais são os benefícios se você realmente emagrecer, é você se perguntar o que eu vou perder se eu emagrecer. Por quê? Porque nós vamos perder algumas coisinhas, né? E tudo que eu faço, seja bom ou seja ruim, é porque me traz prazer. E eu não fico, hoje eu tomei vacina, eu não fico todo dia assim, me dá vacina, não traz prazer. Eu não fico lá no posto de saúde todo dia pedindo uma vacina. Não, mas você fica de olho no docinho da padaria, de olho no lanchinho da sobremesa depois do almoço. Por quê? Porque isso aí traz prazer. E a gente sempre ganha alguma coisa com o que a gente faz. Porque se eu não ganhasse nada, se doesse, eu não ia. Você não foge da injeção? Foge. E aí, por mais que esse resultado que está me dando prazer vai trazer um problema para mim, que é ficar comendo essa quantidade de comida, vai trazer um problema para mim, eu faço porque eu ganho alguma coisa. Se eu quero emagrecer, eu tenho que trocar uns hábitos, trocar uns comportamentos que traz muito prazer para mim, que está trazendo muito ganho. Eu tenho que fazer essa troca aí. Eu quero continuar sentindo prazer e fugindo da dor, que isso é programação, não tem como trocar. Mas o que é que eu posso buscar que vai trazer prazer e ao mesmo tempo vai trazer benefício ao invés de trazer prejuízo para a minha saúde? Então, o que é que eu vou perder se eu realmente quiser emagrecer? O que é que você gosta de fazer muito aí que te fez estar desse jeito? Ficar na cama até mais tarde, ficar sentado no sofá ao invés de exercitar, comer aquela sobremesa todos os dias depois do almoço, aquele chocolatezinho, tomar cervejinha no final do dia, comer a pizza, aquele prato bonito de comida, né? Eu estar protegida pela quantidade de gordura ali, que inconscientemente, né, eu uso isso como um ganho secundário. E aí, o que você vai perder se você mudar, se você emagrecer, se você transformar em outra pessoa? Isso é importante. Essa pergunta é importante. Então, muita gente desiste e não avança. Por quê? Porque elas não querem enxergar o que ela está ganhando por estar desse jeito. E qual que é a consequência de não abrir mão disso aí que você está ganhando, que está trazendo prejuízo. E que eu escolho fazer e como eu escolho viver nesse momento. Eu escolho isso, independente se é certo ou errado, eu escolho isso aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai anotar tudo que você vai perder quando você resolver emagrecer. Então, Ana, eu vou perder a Coca-Cola, eu vou perder... Não é nada 100%, mas se eu tomava Coca-Cola 5 dias na semana, eu vou tomar só 2, só no final de semana. Se eu tomava 500 ml, eu vou tomar 300, entendeu? É aos poucos, mas você tem que estar com muita clareza tudo aquilo que você vai perder quando você resolver entrar nesse processo, porque assim vai ficar muito mais fácil também a gente emagrecer. E aí, qual que é a tarefa? Anotar, pegar o caderninho, pegar o papelzinho e escrever tudo que você vai perder quando você seguir esse processo aí. E o que mais que eu faço, Ana? Eu sempre volto para mim, para o meu interior. Eu respiro fundo. Eu começo a relaxar e visualizar exatamente como é que vai ser os ganhos que eu vou ter quando eu eliminar esse peso que está assim. O que é que eu vou ganhar quando eu eliminar? O que é que eu vou perder por estar resolvendo e decidindo ter esse comportamento? O que que eu vou voltar a fazer que eu nunca fiz porque eu estava acima do peso e eu não tive oportunidade? Então, você tem que visualizar aquela vida boa,
aquela vida que vai te dar prazer. E também você tem que visualizar aquela dor que é tão grande, que igual a dor de dente, que você não aceita mais ficar mais do que um dia nessa condição, aquela dor que incomoda, que tem que ter um porquê muito grande, uma necessidade muito forte. Porque enquanto for só porque eu quero, é muito fraco. Ah, porque eu quero ir na praia e não ficar com vergonha, porque eu quero vestir aquela roupa, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Tudo isso fica muito fraco diante da dificuldade de falar não para alguma coisa que me traz prazer. Porque eu não busco prazer até eu aprender a trocar esse prazer por outra coisa que me traz prazer e que me dá prazer. Bom, não, hein? Isso é muito poderoso e muito importante. A partir do momento que você conseguir ter essa visão, que você conseguir enxergar dessa outra forma o emagrecimento, aí sim você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina, que você domina sobre todas as coisas, que você tem muito mais poder do que falar, ai, é difícil, do que falar, eu não consigo, né? Não é?